Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Aliança com Noé. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 6, verso 18, que diz assim: Com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Nesse texto nós encontramos o primeiro momento em que no livro de Gênesis vai aparecer a palavra aliança. Nesse contexto específico, Deus está tendo uma conversa com Noé. O que tinha acontecido desde o momento em que o Senhor Deus havia estabelecido uma aliança com Adão e Eva, logo depois do pecado? Apesar do termo aliança não aparecer lá em Gênesis no capítulo 3, como já mencionamos na lição de ontem, fica claro que Deus fez uma aliança com Adão e Eva, uma aliança baseada em sua graça, é claro. Nesse momento, depois de cerca de 2000 anos desde que o pecado havia entrado no nosso planeta, pelo menos dentro da genealogia que é apresentada por Moisés, é algo em torno disso, a humanidade havia se degradado tremendamente. Gênesis capítulo 6 vai mencionar que todos os pensamentos do ser humano eram maus continuamente. O ser humano havia tomado um caminho de autodestruição. Não havia outra coisa a se fazer a não ser travar essa onda de corrupção que o mundo estava seguindo, porque senão o ser humano acabaria se autodestruindo e destruindo o planeta que Deus havia criado. E Deus não permitiria que isso acontecesse. Pelo menos não antes que ele tivesse tempo hábil para colocar em marcha o seu plano de salvação, o plano da redenção. No momento em que ele sente que a humanidade havia chegado num ponto que não teria mais condição de poder retornar, ele vem até Noé e ele diz para Noé: Noé, é o seguinte, estou fazendo uma aliança com você. Aliança, você já lembra daquilo que estudamos ontem? A ideia de aliança é alguém que tem mais poder e mais autoridade, que procura alguém que não tem condições de poder resolver a sua situação. E agora esse que tem mais poder e autoridade vem e propõe uma aliança, onde esse, o que tem mais poder, vai fazer alguma coisa e pede que esse que não tem poder ou autoridade para resolver a sua situação, que ele responda fazendo alguma coisa. E nessa aliança Deus vai dizer para Moisés, para Noé. Noé, é o seguinte, vai cair uma chuva, vai cair um dilúvio que vai cobrir a terra toda. Todas as pessoas e animais que estiverem do lado de fora morrerão. Mas haverá um momento, um lugar só para a salvação. Uma arca. Se eu fosse Noé, eu já ia dizer de cara, eu quero uma passagem. Aliás, uma para mim, outra para minha esposa, para os meus filhos, para as esposas deles. Deus vai dizer, Noé, você vai construir uma arca para que você e a sua família entrem lá dentro. Aí você vai dizer, pastor, mas espera aí. Deus está dizendo para o Noé construir a arca para ele mesmo se salvar. Então, na verdade, isso é aquela salvação pelas obras. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você der uma lida no livro Patriarcas e Profetas, na descrição que é feita do momento do dilúvio, ela mais menciona que pedras eram arrojadas do chão por causa da força da água que subia de baixo para cima e eram lançadas muito, mas muito alto. E quando caíam, iam arrebentando absolutamente tudo. A água vinha de cima e de baixo, a terra se fragmentando toda. A situação foi tão complicada que ela chega a dizer assim, e o diabo, que foi obrigado a ficar no meio dos elementos em fúria, temeu por sua existência. Até Satanás e os seus demônios acharam que seriam destruídos no meio do dilúvio. Tamanha foi a violência com a qual a terra reagiu diante do dilúvio. Era Deus lançando o seu juízo sobre a terra. Então deixa eu falar uma coisa para você.
Noé poderia ter usado os melhores métodos para poder construir a sua arca. Ele poderia ter feito uma arca com as medidas mais corretas, com os melhores materiais. Ele podia ter um estaleiro, uns melhores engenheiros navais trabalhando para ele. E ainda assim, ele não teria a mínima chance de sobreviver ao dilúvio. Ellen White vai deixar claro que os anjos de Deus protegeram a arca em meio aos elementos em fúria. Então veja, se você me disser que o Noé foi salvo aqui porque ele construiu a arca, então você não está entendendo que essa aliança pressupunha. Deus veio até Noé e disse, eu quero estabelecer uma aliança com você. Nessa aliança, o que vai acontecer, Noé? Nessa aliança eu vou te proteger. Nessa aliança eu garanto a você a sobrevivência. Nessa aliança eu vou estar junto contigo e com a sua família. O que eu espero que você faça? Constrói uma arca, eu vou te dar aqui um modelo. Tá legal? Aí você vai dizer, mas o Noé devia ser um baita de um construtor de arca. Então, a Bíblia diz que ele era agricultor. Deus nem foi buscar um engenheiro naval para poder construir a arca. Chamou um agricultor para poder fazer o serviço. Por que ele fez isso com Noé? Por uma razão simples. Noé e a sua família não foram salvos por causa da arca. Eles foram salvos por causa de Deus, que protegeu a arca no meio dos elementos em fúria. Então, nessa aliança que Deus estabeleceu juntamente com o Noé, Noé tinha uma parte a desempenhar? Ele tinha que confiar em Deus. E na sua confiança em Deus, ele faria o quê? Na sua confiança em Deus, ele deveria construir a arca e obedecer ao Senhor. Ele obedeceria por quê? Porque ele sabia que o Senhor Deus o protegeria. A obediência de Noé em relação a Deus só demonstrava que a sua confiança estava firmemente alicerçada no Deus que havia aparecido para ele, para poder estabelecer a aliança. Então, a obediência não foi a razão pela qual ele foi salvo. Ele foi salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas uma vez que ele foi salvo pela graça e misericórdia de Deus, ele reagiu como? Ele reagiu obedecendo a Deus. Deus dizia, constrói desse jeito, bota tantos metros aqui, tantos metros para cá, tantos metros para lá, põe um compartimento aqui, põe um compartimento lá, põe uma porta aqui, põe janela lá. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Dê uma olhada na planta que aparece da arca e me diga aonde é que está o leme da embarcação. Era uma embarcação sem leme. Por quê? Porque quem iria dirigir a embarcação ia ser Deus e os seus anjos. Então, nessa perspectiva, a aliança de Deus com Noé pressupunha que Deus faria a proteção. Deus traria a proteção para Noé. Deus garantiu a ele. Noé acreditou. E uma vez que ele acreditou, ele reagiu como? Obedecendo às instruções de Deus. É assim que um filho reage diante de um pai amoroso, um pai que ele sabe que vai fazer o melhor pelo filho. Hoje o Senhor Deus olha para nós de alguma maneira e também nos chama a sermos obedientes a Ele. Sermos obedientes não para podermos ser amados ou aceitos, mas porque somos filhos amados e aceitos. Porque confiamos nele, reagiremos obedecendo. Eu quero te desafiar a orar comigo neste momento, pedindo a Deus para que nos dê a mesma capacidade que ele deu ao Noé, de poder obedecer. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e obrigado porque nela encontramos a aliança que o Senhor fez com Noé. Uma aliança baseada na tua graça, na tua misericórdia. Te peço que o Senhor possa nos ajudar a reagir diante da sua bondade, da sua misericórdia, como Noé reagiu, obedecendo ao Senhor, seguindo as suas instruções. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?